Olá! Nesse vídeo eu falarei tudo, exatamente tudo o que você precisa saber sobre síndrome do ovário policístico. Um vídeo no qual eu vou resumir diversos assuntos que estão relacionados com a síndrome e que abrirá a sua mente para você entender de uma vez por todas a SOP. A SOP, síndrome do ovário policístico, é uma doença endócrina que ocorre em cerca de 6 a 10% das mulheres em sua idade de reprodução. Dentre as causas de infertilidade, as mais comuns são as associadas à dificuldade de ovulação. É caracterizada por hiperandrogenismo, ou seja, pelo excesso de andrógenos nas mulheres, como por exemplo a testosterona e outros hormônios masculinos, e também disfunção ovulatória e infertilidade. O diagnóstico da SOP não é tão fácil. Ele é realizado após exclusões de outras doenças com sintomas semelhantes. As mulheres que possuem SOP apresentam ciclos irregulares com intervalos maiores que 35 dias. Muitas mulheres acham que a SOP possui cura, mas a verdade é que não. Em muitos casos, a mulher trata a síndrome do ovário policístico e, consequentemente, os sintomas desaparecem. Com os sintomas não aparentes, as mulheres acham que estão curadas da SOP e que já não possuem mais então a doença, mas isso não é correto. Uma vez que a mulher tem SOP, sempre terá SOP, mesmo com os sintomas e os hormônios controlados. Mas por mais que ela não tenha cura, é totalmente possível que a mulher tenha total controle, mantendo uma vida normal. Diagnóstico e sintomas. Dentre vários critérios para diagnósticos, o mais aceito até hoje é o Consenso de Roterdã. E segundo esse consenso, para o diagnóstico da SOP, precisa-se ter de 2 dos 3 critérios estabelecidos, que são oligo ou anovulação, hiperandrogenismo e ovário policístico ou exclusão de outras etiologias. Quanto aos sintomas, eles variam muito de mulher para mulher, de acordo com o grau e a gravidade da SOP. Mas pode ocorrer ciclos irregulares e o aumento da testosterona pode causar crescimento anormal de pelos nas regiões do baixo ventre, seios, buço, queixo, aumento da oleosidade da pele, aparecimento de cravos e espinhas, queda de cabelo, aumento de peso e manchinhas na pele. A SOP pode se manifestar de diferentes formas, como por exemplo, através dos seus 4 fenótipos. Mulheres com SOP tendem a ter um maior cansaço, fadiga e indisposição. Tudo gira em torno da insulina. Quando ingerimos um carboidrato refinado, ele é absorvido rapidamente pelo organismo, ocasionando uma grande produção de insulina, e então o nosso cérebro entende que precisamos de mais energia. Se precisamos de mais energia e não temos, logo sentimos cansaço, fadiga e indisposição. Portanto, controlar o nível de glicose e insulina é fundamental para controlar o cansaço e os sintomas semelhantes. O tratamento mais conhecido e mais utilizado são por meios de medicamentos. A maioria das mulheres com SOP fazem tratamento com anticoncepcionais. Basta falar em síndrome do ovário policístico que a amiga, a vizinha, a irmã já indicam anticoncepcional. Mas estudos vêm desmistificando então a ideia de que o anticoncepcional é um item para o tratamento. A verdade é que o anticoncepcional não trata, ele apenas mascara os sintomas. O anticoncepcional apenas normaliza o ciclo menstrual, impedindo-nos de ver a evolução da doença em si. Além de que o anticoncepcional pode também trazer consequências negativas para a mulher. Os antidiabéticos. Muitas mulheres utilizam os antidiabéticos como tratamento da síndrome do ovário policístico. Esses medicamentos atuam na sensibilização da insulina, podendo controlar os hormônios, trazendo a regularidade na menstruação, por exemplo. Mas será que eles só trazem benefícios? A verdade é que esses medicamentos possuem efeito momentâneo. Esses medicamentos trazem alguns efeitos colaterais, como diarreia, náuseas, o que pode prejudicar inclusive a concepção. Por exemplo, a diarreia pode acarretar a baixa absorção de nutrientes, por exemplo, o que pode ser prejudicial para uma mulher que está tentando engravidar. Alguns exemplos deles: glifage, victosa, metformina. O mais indicado para o controle da insulina é uma alimentação saudável e atividade física. A insulina é o ponto-chave do problema, portanto, uma alimentação para a SOP deve ser baseada na prevenção de picos de insulina. No geral, é importante que a mulher evite todas as formas do açúcar, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico como pães, massas, doces, arroz branco, pois eles são rapidamente absorvidos pelo corpo e rapidamente transformados em açúcar. Prefira frutas como coco, abacate, tomate ou limão. Adicione na sua dieta as oleaginosas como castanhas, nozes e amendoim e deixe a sua alimentação rica em vegetais e legumes. A realização dos exames é fundamental para um possível diagnóstico da SOP e também para a eliminação de possíveis doenças com caso clínico parecido com o da SOP.
O ultrassom é realizado pela via transvaginal e nele observa-se o volume ovariano, a textura do ovário e a presença de pequenos cistos. Se houver a presença de 12 ou mais em cada ovário, medindo de 2 a 9 milímetros, caracteriza-se um dos sinais dessa síndrome. Nos exames laboratoriais, se detecta possíveis excessos de andrógenos, hormônios que dão origem ao desenvolvimento das características próprias do sexo masculino. A testosterona livre é o exame mais sensível para a detecção do hiperandrogenismo. Pacientes com sintomas consistentes da SOP, mas com os níveis de testosterona sem alterações, devem repetir novamente o exame. A curva de glicemia serve para verificar a quantidade de açúcar no sangue após a ingestão de um líquido açucarado, que é preparado propriamente para o exame. O resultado, geralmente de 1, 2 ou 3 horas, irá mostrar se a mulher tem ou está com risco de desenvolver diabetes. Além desses, realizar exames como Roma, LH, FSH, prolactina são fundamentais. A principal função da alimentação da SOP é controlar os níveis glicêmicos a fim de evitar picos de insulina, no qual é o berço do problema. O ideal é evitar todas as formas de açúcar. Evitar os carboidratos refinados, como doces e massas, pão branco, que são alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, que são rapidamente absorvidos pelo corpo, são transformados em açúcar e promovem então picos de insulina. Evite gorduras animais e prefira as gorduras boas, nas quais elevam o colesterol bom e diminuem o ruim. Adicione abacate, coco, azeite, castanhas na sua refeição. Enriqueça sua alimentação com muitos vegetais. A dieta low carb é muito recomendada para pacientes com síndrome do ovário policístico, pois nessa dieta você evita os carboidratos refinados e mantém os carboidratos complexos, como inhame, arroz integral, entre outros. São carboidratos de baixo índice glicêmico e são absorvidos mais lentamente pelo corpo, evitando então picos de insulina e dando mais saciedade. Portanto, nessa dieta, a produção de insulina é menor e, consequentemente, a produção de testosterona será menor, reduzindo então os sintomas. O principal ponto a ser tratado é a adequação dos níveis de insulina para reduzir os sintomas. Evite também o ômega 6, presente em óleos de soja, canola, pois estão associados ao aumento da testosterona. Concluindo, a síndrome do ovário policístico é uma doença na qual você não tem cura, mas que existem diversos tratamentos e que você pode incluir na sua rotina para que você consiga tratar de fato e evitar possíveis consequências da SOP. Quer saber mais sobre a síndrome? Aqui eu tenho vários vídeos ricos em conteúdo para que você possa se atualizar e colocar tudo em prática. Vamos juntas revolucionar a síndrome do ovário policístico. Clique no botão aqui embaixo e venha comigo se ver livre da SOP.